Boa tarde, meu nome é Caio Sperandel de Macedo. Eu estou aqui com o ilustre professor do mestrado em Direito da Sociedade da Informação, professor Irineu Barreto, e também com o ilustre professor e coordenador do programa em Direito da Sociedade da Informação, professor Ricardo Waldman, que é o comentador também da exposição aqui que o professor Irineu Barreto fará. Esse podcast decorre de um seminário sobre inteligência artificial que foi promovido pelo mestrado e quem performou foram os professores do mestrado. E diante do sucesso nós retomamos aqui em podcast essa temática. E eu gostaria que o professor Irineu Barreto desenvolvesse um pouco, para que todos tenham conhecimento, sobre a temática da sua exposição, que foi Ética e Inteligência Artificial, Desafios na Modulação e Regulação dos Algoritmos. Por favor, professor, seja bem-vindo. Professor Caio, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa conversa. Professor Ricardo, já agradeço antecipadamente as suas entradas, que certamente serão fascinantes. Sabe, professor Caio, eu quis falar nesse nosso evento, nesse nosso congresso, um pouco sobre os aspectos tecnológicos da inteligência artificial e dos algoritmos, de que forma esses aspectos eminentemente tecnológicos, informáticos, acabam provocando dilemas éticos. E nós, no direito, trabalhamos há tantos anos com a sociedade da informação, tecnologia, os reflexos da tecnologia no direito, e eu percebo como professor, claro, não a nós, docentes, mas muita gente que está nos assistindo, falta um conhecimento básico sobre o funcionamento das tecnologias. Porque algumas vezes é no próprio funcionamento das tecnologias que, nesse funcionamento, deriva os grandes desafios jurídicos e os desafios éticos. Então eu quis falar um pouco sobre o algoritmo. O que é um algoritmo? Também o nome, a nomenclatura é muito antiga, mas de alguns anos para cá, nós convencionamos chamar os algoritmos, no que se refere à inteligência artificial, de uma complexa sequência de linhas de códigos. E também, além dessas linhas de códigos que determinam comandos para o sistema informático, uma série de cálculos matemáticos. São esses comandos informáticos mais os cálculos matemáticos que fazem com que nós cheguemos àquela resposta que foi colocada por algoritmo de inteligência artificial. Pois bem, então, qual que é o problema, né? Esses algoritmos são falhos. A maioria desses algoritmos foi preparada para funcionar a partir de dados no idioma inglês, porque são algoritmos desenvolvidos fora do Brasil em sua grande maioria. Logo, imediatamente trazer esses algoritmos e aplicar para texto em língua portuguesa, quando eu falo texto, é uma enorme quantidade de informações que pode alimentar o algoritmo, inclusive dados pessoais que se transformam em texto e depois são tratados por esse algoritmo, além dos mecanismos de opacidade, de coleta de dados, que também são bastante problemáticos. Outra coisa, os vieses dos próprios dados. Nós sabemos que os dados se referem à realidade da sociedade na qual nós vivemos. E quando nós falamos de dados pessoais, esses dados pessoais refletem uma série de questões que são problemáticas na nossa sociedade, como o racismo. Há bancos de dados mais estruturados e mais bem tratados sobre pessoas brancas do que sobre pessoas pretas. Por isso que muitas vezes os vieses decorrem não só do desenho do algoritmo, mas também da qualidade dos dados que alimentam esses algoritmos. Uma outra coisa também, os algoritmos, eles são tratados agora como se fosse uma verdadeira fábrica de comandos informáticos funcionando ao mesmo tempo, é o que a gente chama de redes neurais. São inúmeros algoritmos funcionando ao mesmo tempo, tratando essa enorme quantidade de dados, essa tecnologia que é tratamento de dados, armazenagem, é aquilo que nós convencionamos chamar como Big Data ou Big Data, e daí pode derivar um outro viés também. Esses algoritmos são treinados. O algoritmo ele não funciona a partir do nada. Ele é treinado para que, quanto maior é o volume de dados, melhor é a resposta, mais precisa, melhor dizendo, mais precisa estatisticamente é aquela resposta. Pois é, o treinamento também é feito por máquina. Não há supervisão humana no treinamento do algoritmo. Busca-se apenas uma resposta dentro de parâmetros estatísticos aceitáveis, e esses parâmetros estatísticos, se eles estão
de acordo, ok, aquela inteligência artificial funciona e pode seguir adiante. Isso pode refletir em políticas públicas, pode refletir em concessão de crédito, pode refletir e reflete nos algoritmos das plataformas digitais, que determinam, não mais apenas se alimentam daquilo que nós somos, mas também determinam quem nós somos. Há, a partir da tecnologia, uma série de desafios jurídicos, filosóficos, sociológicos que estão aí sendo colocados para provocar a nossa sociedade. Então, professor Caio, nesse seminário que foi tão rico, acho que nenhuma das nossas intervenções pode ser compreendida isoladamente, porque houve um diálogo muito grande entre todos nós expositores. A minha contribuição nesse evento e nesse diálogo foi entender um pouco mais, trazer um entendimento um pouco mais aprofundado desses elementos tecnológicos e os desafios jurídicos que a tecnologia provoca. Basicamente foi isso que eu trouxe. Não, foi muito bom, foi muito enriquecedor. E quero ouvir agora a consideração do professor Ricardo Waldman sobre a exposição para o momento do professor Irineu, por favor. Realmente, de novo, fico muito feliz de estar com vocês aqui, poder trocar uma ideia sobre um tema tão importante, né? E referir também que a experiência do evento, o seminário sobre, né, inteligência artificial que nós fizemos ano passado, organizado pelo professor Caio, foi de um evento diferenciado do que a gente tem normalmente em termos dos debates acadêmicos, porque normalmente a gente tem uma palestra e resposta a algumas perguntas e não tem muito debate. Naquele evento a gente teve a possibilidade de ter muitos debates, isso foi bastante enriquecedor e nos inspirou, inclusive, a estar organizando esse podcast. Sobre a expressão do professor Irineu, né, muito clara e didática, e realmente é importante que as pessoas tenham noção de como é que são algoritmos, né, que as pessoas tanto ouvem falar. Mas o meu questionamento vai no seguinte sentido, né? Até que ponto não haveria necessidade, né, e ligando com o que eu falei antes sobre questão ambiental, por exemplo, de um licenciamento das atividades de programação de inteligência artificial, pelo menos para certos tipos de programação, o que necessariamente talvez incluísse que tivesse que participar não só um cientista de dados, mas também especialistas em diversas áreas, inclusive, né, quando o algoritmo puder afetar direitos fundamentais, o profissional da área do direito, né, e que incluísse talvez a Constituição no algoritmo, né? Ou seja, uma resposta que viole direitos fundamentais não pode ser uma resposta aceitável para o algoritmo. Por mais que todos os dados apontem para esse sentido, não poderia ser admissível. Se, por exemplo, nenhuma mulher é selecionada, tem que ter um alerta para o algoritmo, não, essa minha resposta não está boa. Essa não pode ser a minha resposta, né? Então, até que ponto seria interessante uma legislação nesse sentido, de licenciamento, a participação de um profissional da área do direito e a inserção, então, digamos assim, para simplificar, da Constituição nos algoritmos, né? Será que seria viável? Como é que se poderia implementar isso? Posso tocar daqui, professor Caio? Eu aproveito para fazer um acréscimo, para aproveitar aqui a exposição que está tão rica, aproveitando a colocação do professor Ricardo. Eu lembro numa defesa de banca de um aluno do professor, também um aluno brilhante, nós perguntamos a ele, e ele era um especialista nessa área de programação, se o caminho era uma regulação setorial para regular essas aplicações da inteligência artificial, ou se era mais ou menos como foi feito na proteção de dados, uma agência central. E eu lembro que o senhor comentou que a regulação setorial seria mais importante. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Obrigado, professor Caio. As duas perguntas são excelentes e não para elogiar os colegas, porque, na verdade, quando eu falei nos primeiros minutinhos, eu devia ter falado um pouquinho mais disso, daquilo, e vocês me deram a oportunidade. Professor Ricardo, concordo plenamente que, além dos técnicos de informática, é necessário que todo o processo de automação, que nós chamamos de inteligência artificial, conte com equipes multidisciplinares. Não apenas naquilo que nós chamamos de supervisão do algoritmo, e já é uma tendência. Não diria que advém da ideia de legislação, mas sim de compliance. Uma compliance de tratamento de dados. E essa compliance começa na formulação das perguntas que o algoritmo vai responder.
professor Caio sabe, o professor Ricardo sabe, mas o algoritmo, ele não tem a capacidade de reproduzir plenamente o intelecto humano, como o professor Baldwin mencionou num outro episódio desse podcast que o público poderá assistir. O algoritmo, ele responde, falando de uma forma bem simplificada, a perguntas bastante específicas. E a própria formulação da pergunta já pode vir eivada de vieses, carregada de vieses. Já há psicólogos trabalhando na supervisão do processo de inteligência artificial, já há assistentes sociais, cientistas políticos, sociólogos e, em todas as pontas do processo, a supervisão jurídica. Porque, afinal de contas, os reflexos não só do resultado da pergunta que é feita para o algoritmo, mas envolve tratamento de dados, envolve responsabilidade. A gente tem no mestrado, e também o professor Waldman tangenciou esse ponto no podcast no qual ele foi o entrevistado número 1. Não se trata mais de um direito individual, mas um direito que é um direito de personalidade, um direito quase, digamos assim, é um direito fundamental. Eu creio muito mais que o caminho é a compliance do que uma legislação específica que trate da desenho informático. Estou falando do desenho informático, do processo como um todo, sim. A gente tem a necessidade de uma regulação mais ampla, que categorize os diferentes tratamentos da inteligência artificial, que é uma tendência que a gente tem visto na Europa. E aí, por que a questão setorial? Que o professor Caio fez a pergunta. A inteligência artificial não é um gênio da lâmpada. Esfrega o gênio da lâmpada e ele traz as respostas. Num aspecto até se assemelha ao gênio da lâmpada. Tem aquela brincadeira que você tira o gênio da lâmpada, dura é fazer ele voltar para dentro. A tecnologia funciona dessa forma. Você coloca ela para fora, coloca ela para funcionar, mas e depois? Como é que você regula? Como é que você limita? Porque isso é necessário. Então, digamos, uma coisa é nós falarmos da aplicação da inteligência artificial nas telecomunicações. Imprescindível, com a chegada do 5G e a facilidade que nós teremos nas telecomunicações, na educação, no setor médico, na área da saúde. Então, uma coisa é o setor de telecomunicações, área da saúde, educação, governamental, judiciário. Como é que o Poder Judiciário vai se apropriar? Será que a inteligência artificial vai redigir sentenças em algum momento? Nós não sabemos. Capacidade ela tem, capacidade informática ela possui, mas esbarra em algumas proteções do próprio direito que a pessoa tem de uma sentença judicial que seja individualizada e colocada a partir do problema que é individual. Não que ela precise ser cada uma notas de rodapé, enfim, autoria delimitada. Enfim, esses desafios estão sendo colocados. E só para concluir, eu tenho uma visão que uma parte da regulação, da legislação, como é de se esperar, virá do Estado, mas há um peso muito grande também do mercado na regulação da inteligência artificial. Porque assim como nós também repelimos práticas ruins no campo ambiental, trabalho infantil, trabalho escravo, o mercado vai se adaptar à necessidade de estabelecer boas práticas no uso da inteligência artificial, na coleta de dados e tratamento de dados. Então, o próprio mercado, de alguma maneira, vai se acomodando, vai aperfeiçoando os mecanismos tecnológicos. Chega uma hora, isso afeta a vida das pessoas de uma determinada forma, que pode mover um boicote de consumidores para determinado produto, determinada marca. Entendi. Me permita aproveitar o seu bordão, que está registrado pela primeira vez aqui agora, que é a teoria do gênio da lâmpada. E eu vou desdobrar para que o professor comente melhor. Vários autores, por exemplo, Dora Kaufmann, Fábio Cogman, eles dizem o seguinte: o problema das novas tecnologias é que você só consegue ter a dimensão dos seus reflexos quando você coloca ela para funcionar na sociedade. E é exatamente isso. As empresas desenvolvem os seus algoritmos, colocam ele para funcionar na sociedade, digamos assim, esfregam a lâmpada e o gênio sai, e agora a gente tem que correr atrás
dessa sistemática ou dos reflexos deletérios que elas estão causando. Como o professor vê essa situação e, além das práticas da precaução e outros elementos cautelatórios, o que poderia ser feito? Sr. Caio, há um caso muito interessante, gerou um livro chamado A França contra os Robôs. Os robôs são os algoritmos. Houve uma mudança no sistema universitário francês no que se refere à alocação dos alunos no sistema público universitário francês, a partir do interesse dos alunos, a nota que esses alunos tiraram. É claro que é um sistema totalmente diferente do nosso. O Ministério da Educação da França resolveu implementar esse modelo. Então, tira toda a prática, coloca um modelo de inteligência artificial. Esse modelo vai colocar o filho do professor Irineu, o filho do professor Ricardo, na universidade dos seus sonhos, a sua pretensão, o seu desejo. E os resultados foram caóticos. Foi um ano perdido para a educação superior francesa, por causa desse efeito deletério do algoritmo. Eu considero que um elemento muito importante que nós tangenciamos aqui na nossa conversa também é o elemento da supervisão sobre o trabalho algorítmico, sobre o trabalho de inteligência artificial. Essa supervisão é feita por analistas de sistema, analistas de TI, mas também equipes multidisciplinares, que verifiquem conforme o algoritmo vai produzindo os resultados, eles sejam supervisionados antes de que aqueles resultados, de fato, vão afetar a vida das pessoas. Porque uma coisa é a supervisão algorítmica durante o processo. Uma outra coisa é a possibilidade de revisão de uma decisão tomada por algoritmo, que é um outro tema que está aí em pauta, né, no mundo inteiro. A possibilidade de uma revisão de uma decisão equivocada que foi tomada por um algoritmo. Só que aí gera um outro paradoxo. Sabe quem faz melhor supervisão e revisão do algoritmo? Um outro algoritmo. É uma outra inteligência artificial. E isso reduz custo, barateia. Então, quem vai revisar o algoritmo que supervisionou o algoritmo? Professor Caio, outro, você mencionou, a gente está trocando o pneu do carro com ele em movimento. Eu acredito que a tecnologia, todos nós aqui acompanhamos. Às vezes os alunos pensam, os professores não gostam de tecnologia. Eu adoro tecnologia, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de entender. Não significa que nós não devamos ter uma perspectiva crítica. Porque, afinal de contas, é para isso que somos nós, professores, intelectuais, filósofos, sociólogos, juristas, para apontar a perspectiva que merece ser revista, merece ser criticada, para que nós tenhamos bons resultados na sequência. Perfeito. Agora, embora a exposição pudéssemos aqui nos alongar eternamente, eu gostaria que o professor colocasse uma conclusão para a exposição que foi feita aqui, o levantamento do professor Ricardo. Eu mesmo fiz a minha colocação com relação à sua brilhante exposição, e deixar para os nossos ouvintes aí a conclusão geral e também, se for possível, uma visão otimista. Claro que sim. Primeiro, agradecer ao professor Ricardo por ter me ouvido. Acho que hoje uma das ações humanas mais valiosas é a escuta. É tão bom, né, escutar, e é tão raro exercermos a escuta. E o professor Waldman não apenas escutou, interveio, comentou, está aqui, nosso parceiro, colega de trabalho de tantos anos. Agradecer ao professor Caio pela iniciativa e por conduzir aqui a nossa conversa. Eu sempre sou otimista. Sempre sou otimista. Primeiro porque acredito que a tecnologia não basta observar a história, a tecnologia tem trazido benesses para nós desde que nós nos constituímos como espécie. Se não fosse a tecnologia, talvez não existisse a espécie humana. Talvez a espécie humana já tivesse sido subjugada por outras que são mais fortes, né? Na própria natureza. É a tecnologia que nos fez existir enquanto espécie humana. E todas as tecnologias trouxeram esse fator de estremecimento da sociedade. Vamos pensar na Revolução Industrial, nas primeiras máquinas que substituíram o movimento humano, que a inteligência artificial substitui o intelecto humano. As primeiras máquinas
substituíram o movimento humano. E eu sou muito otimista porque o mundo inteiro está preocupado. O mundo inteiro está olhando para essa questão. Ou seja, juntos a gente vai conseguir regulamentar e fazer que isso funcione muito bem. Obrigado, professor Caio. Eu agradeço as palavras, as reflexões, professor Irineu Barreto, e também com a colaboração do professor Ricardo Waldman. Boa tarde.